Muito obrigado, Luciano, professor Marco Aurélio, pelo incentivo, as explanações, as impressões dos professores foram bem interessantes. E agora eu abro para perguntas do pessoal da plateia, da mesa, perguntas, fazer uma rodada de perguntas. Em lugar, eu queria comentar formas bastante, né? Acho que se fosse só esse evento, utilizado pelo lançamento da campanha, já teria sido um momento memorável. Acho que, claro, nós temos constituído um espaço para refletir sobre a inserção do Rio Grande do Sul, através das suas exportações no mundo, através do PIN, já é um momento da maior importância, porque, na verdade, sabemos há algum tempo de que a dinâmica econômica do Rio Grande do Sul está muito atrelada às suas exportações. Estávamos devendo uma reflexão assim, sobre essa dinâmica recente no ponto de vista, e acho que as falas foram da maior importância. Mas eu queria fixar, tempo, quantas várias pessoas fazer intervenção, um pouco na fala do Léo, né? Já está uma pergunta, colocações e ouvir a sua reflexão. Eu acho, Léo, que eu fiz um texto sobre a dinâmica fina aí, né, sobre a importância das exportações para a dinâmica gaúcha. Há algum tempo eu tenho escrito um pouco sobre isso. E na próxima carta de conjuntura também eu vou estar um pouco fazendo colocações sobre isso, tá? E o teu texto todo está sobre isso, né? Que é sobre, essa deterioração, essa primarização que é pior no Rio Grande do Sul do que no próprio Brasil, ok? Só que eu não acho que seja apenas uma questão da dinâmica mundial ou da China. Acho que tem mais dois fatores. Primeiro, o próprio plano real, que nos coloca frente a uma valorização da nossa moeda que dificulta. Então o problema não é, Luciano, apenas o dragão chinês. A China tem uma moeda relativamente desvalorizada. Se mudar o padrão cambial brasileiro e mudar o padrão cambial chinês, nós poderíamos até exportar máquina para eles. A questão é que a moeda deles é desvalorizada. Com a moeda da maneira como ficou, é claro que com o nosso real desvalorizado, aqueles setores que são mais intensivos em trabalho têm uma exposição competitiva maior, porque a relação câmbio-salário ela é particularmente perversa para aqueles setores que são intensivos de trabalho. E o governo federal não fez uma política, uma política defensora, efetivamente, dos setores que são intensivos de trabalho, e houve descontinuidade das políticas dos APLs, tá? Em termos do governo gaúcho. Agora, acima de tudo, Lelis, o que eu acho é que o Rio Grande do Sul nunca teve uma política que fosse de apostar em setores que fossem, como é que eu vou dizer, de resgate daquelas oportunidades mundiais. E aí, Vicentini, eu discordo um pouco de ti. Você falou assim, olha, existe assim oportunidades de Vale do Silício, por exemplo, tá? Para desenvolver um pouco Vale do Silício. Isso eu acho que exatamente foi aonde se apostou muitas vezes. CEITEC é isso. Recentemente se tentou, inclusive, indústria bélica. Já se pensou, nós estamos sempre no Rio Grande do Sul reconvertendo tudo. A gente queria petroquímico, uma época, automobilística, CEITEC, indústria microeletrônica. Enquanto Santa Catarina e o Paraná, de 1986 a 2012, o Paraná cresceu 160% em termos reais, Santa Catarina cresceu 140%. O que eles fizeram? Apostaram na indústria. Em vez de exportar soja e tabaco, que nem nós estamos fazendo, eles estão exportando proteína animal. E nós ficamos o tempo inteiro brigando com a nossa tradição agrícola, tentando fazer uma reconversão industrial radical, tentando apostar na alta e média tecnologia. E o que nós conseguimos, na verdade, é, em vez de conseguir uma agroindústria sofisticada e entrar numa cadeia de valor complexa, em que você
consegue exportar proteína animal e, ao mesmo tempo, ter uma indústria integrada com cadeia de valor em que você não está apenas pegando complemento para trás, mas como na Nova Zelândia, exportando máquina de fato, nossa, leiteira e coisa e tal, você tem nada. Tu exporta soja, tabaco e tem uma indústria fugaz na base da guerra fiscal e cresce pouco. Percebe? É isso que nós conseguimos. Nós temos uma política industrial errada no Estado, descontínua, e uma política industrial errada no nível federal, que não conseguiu fazer de fato enfrentar o problema de um câmbio equivocado, que foi controlado pelo Banco Central. É isso que eu gostaria de ouvir. O que você acha? Acho que tanto para os professores pode ser essa pergunta é em cima de um aspecto que o Prolegis levantou, dialoga um pouco com alguns dos aspectos que o Fábio levantou, é o seguinte, intensivo em trabalho é importante ainda para o país. Quer dizer, nós temos espaço para ser intensivo em trabalho, dado a população e a mão de obra disponível existente na Ásia. Quer dizer, esse é um foco de uma política que nós estamos preocupados, dada toda a mudança demográfica que o país está passando, e principalmente o Rio Grande do Sul, que está na frente da mudança demográfica. Então, assim, muitas vezes quando a gente se preocupa, eu tenho uma memória, assim, calçados, pelo setor de calçados, mas eu me lembro de muitos problemas ambientais, sociais, que eram derivados daquela intensivo trabalho que existia na indústria calçadista na década de 80. Então, será que não foi boa essa mudança, inclusive, para um setor mais intensivo em escala? Então, às vezes eu fico um pouco em dúvida dessa preocupação das mudanças demográficas nesse trabalho, né? E outra, quando a gente analisa os dados sobre urbanização, tem um efeito preço, impacta muito o dado. Às vezes a gente tem que fazer estatística onde a gente desconta o efeito preço, porque isso não parece que é um efeito que é bem externo. O preço aumentou a participação na pauta, mas não significa que os outros setores caíram. Eles podem ter mantido. Então acho que muitas vezes, e ver como é que as questões foram as suas questões. Bom, agradecer as colocações dos palestrantes. Eu queria colocar uma questão assim que é talvez um pouco, mas que é assim, quando a gente fala, claro que a gente está discutindo isso aqui, obviamente a gente está pensando em refletir sobre como se inserir melhor nas cadeias de valor, como se aproveitar as tendências do comércio mundial, etc., sempre no sentido de melhorar a performance das exportações. No caso, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, estamos pensando, e nessa linha que o Paiva coloca, da importância, etc., das exportações. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é de que maneira vocês enxergam, que tipo de instrumentos estão, de forma realista, estão ou não à disposição de uma estrutura de poder estadual para esse tipo de desejo. Que limites, e possibilidades existem do ponto de vista de uma estrutura de poder estadual, para tentar alcançar esse objetivo. Vou aproveitar para pegar só mais uma pergunta aqui, vocês têm que sair ali atrás. A minha pergunta vai para o Lelis. Ele colocou no final, como considerações finais, se a gente teria que pensar na inserção em cadeias produtivas globais, e eu acho que não seria o caso, porque nas cadeias produtivas globais a nossa participação seria subsidiária, seria dependente, e dificilmente poderíamos assumir um papel de liderança. Mas eu acho que a integração produtiva, por incrível que pareça, num momento em que o Mercosul está desprestigiado, mas eu acho que a gente teria que levar em consideração a possibilidade de integração produtiva com os países próximos do Mercosul. Bom, vamos fechar essa rodada de perguntas aqui.
começar aqui com o professor Vicentini, que também tem compromisso com o Márcio, né? Professor? Bom, eu tenho aqui a sorte e o benefício de nunca ter completado meu curso de economia, larguei na metade, então eu não sou obrigado a entrar em certas coisas, teoricamente sou obrigado a saber certas coisas, posso dizer outras, né? Eu queria só fazer uma correção ali, que o André ele não foi lá aprender só. O André e muitos dos nossos alunos que são engajados nas diversas esferas, né? Eles vão lá e ensinam também e trazem informações, né? Ele foi muito modesto ali, dizendo que ele foi lá só aprender, bom, ele estudou muito de vários países, mas ele levou muita coisa para a gente, né? Enriqueceu o curso, como outros alunos também estão fazendo. Essa é a nossa proposta, assim, de sair daquela academia acadêmica 100%, né? Só de corredor, de leitura de livro e conversa de elevador, tá? A gente quer exatamente uma interação maior. Eu não entendi muito bem essa coisa do Vale do Silício, porque na verdade eu achei que fosse pouco provável e me dissesse que a gente não conseguiu mesmo. Então não sei se há tanta divergência assim, depois se pode conversar. Intensivo em trabalho, né? Concordo. E nesses dois pontos aqui, eu anotei ao lado da pergunta duas palavras. Quando falando do Vale do Silício, eu coloquei emigração. Porque não sou um estado de emigração. E quadros qualificados vão embora procurar oportunidade em outros lugares que estão crescendo mais ou que tem mais oportunidade para a faixa em que eles se preparam. Atualmente nós preparamos muita gente e essa gente vai embora. Evidentemente, eu acho que hipoteticamente haveria justamente por isso um espaço para se criar algo desse tipo, mas depois eu vou dizer outra coisa, tá? Nesse sentido. Quanto ao trabalho intensivo, o colega tem toda a razão, e aqui eu escrevi ao lado do que ele disse a palavra imigração. Então vamos pensar um pouco assim, ó, em algumas coisas bem práticas, para a gente ficar tentado nesses modelos econômicos e pensar, a gente começa a pensar globalmente, e aí a gente cai no outro extremo de perder as especificidades de cada lugar. Nós começamos também a virar uma zona de imigração. Então, com o boom da construção civil, nós não tínhamos gente para trabalhar. E de repente começa a aparecer gente da África e do Haiti, e que começam a atender. Tá? E, bem, essas pessoas vêm e elas vêm por uma razão muito simples, porque há um espaço que não foi ocupado aqui. Os serviços nossos sempre foram ruins, mas quando aumentou a demanda sobre os serviços que são oferecidos, eles pioraram ainda mais. Tá? Ou seja, um grande cinema, vamos dizer, um grande cinema, um conjunto de salas, tá? Eu vi em 2 jornais que tinha assinatura que ia passar um tal filme, fui ver o filme, tá? E aí lá não aparecia em lugar nenhum. Aí, bom, fui perguntar para uma mocinha que estava ali, parecia um pouco modesta, assim, mas ela estava com a alta tecnologia à sua volta. Fonezinho, computador, o diabo estampado. E aí disse, nossa, o filme e tal. Não está passando, tá? Isso eu já vi, mas... E aí, o que aconteceu? Está no jornal. Aí ela... foi cancelado. Ah, sim, mas por que foi cancelado? Causa de problema. Então, foi cancelado causa de problema. Bom, então eu me sinto explicado. Vou para casa, tá? Vou para outro lugar, sei lá. Tá? Ou seja, a qualidade dos serviços é assim degradante. E vejam, vai dizer por quê? Bom, as pessoas são muito mal pagas e mudam de setor toda hora, tem uma educação péssima. A educação brasileira não é ruim, ela só é uma pirâmide invertida. Tá? Na escola básica, só os ricos têm escola boa, na escola média alarga um pouquinho e depois na universitária ela é boa. Tá? Ou seja, historicamente nós temos um problema de formação que impede que às vezes você consiga comprar. Às vezes você vai comprar uma coisa e diz, eu quero tal coisa. O cara mexe no computador e não tem. Diz, minha filha, aquilo ali na prateleira é o que eu estou pedindo. Não, mas aquilo ali, você olha assim e vê que a pessoa não entende do que ela está vendendo, nada disso. Abre-se restaurantes,
finíssimos, você chega lá e é atendido por quem? Um cara que decorava, boa noite, nós aqui temos um restaurante diferenciado, fique à vontade, calma, calma, eu vim aqui para relaxar, para comer, conversar, tá? Não precisa me despejar tudo isso, coisa que às vezes nem sabe o que está dizendo. Então, curiosamente, essa gente chega e longe da gente pensar, elas já são vítimas de preconceito, e isso aí é um ponto que vai ter que ser trabalhado em seguida, porque essas migrações vão aumentar mais e mais. Não estamos na escala da Europa, evidentemente, mas elas vão aumentar. Só que essas pessoas vêm, tá, e elas são, às vezes, tem um probleminha de língua, então a Liberdade tem um restaurante que já emprega o senegalês, você tem que só pronunciar as coisas, né, muito despacio para que ele compreenda bem o que você está dizendo, mas ele é extremamente prestativo, tá, ele tem uma outra abordagem. Então, realmente, essa coisa da ideia de um serviço intensivo aqui está, utilizar mão de obra intensiva em trabalho, está ultrapassada, e até porque não se consegue nem que os cursos que são dados para qualificar mão de obra, ninguém quer, todos querem informática. Ou seja, o Brasil, teoricamente, já não tem mais pessoas para fazer trabalhos de encanador. Curiosamente, nós vamos ter um perfil meio europeu, vai começar a entrar gente aqui para ser encanador, para ser eletricista, para ser essas coisas, porque ninguém mais faz esse serviço. Ou se faz mal feito, te cobra